jurisconsulto, árbitro, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, mestre em Direito de Ciências Jurídicas e Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, foi presidente do Instituto de Direito Público de 2003 a 2019, foi presidente do Instituto do Direito de Língua Portuguesa, atual presidente do Instituto de Direito e Segurança, atual presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados Portugueses, é o segundo triênio já que ele será o presidente do Conselho Fiscal, enfim, também tem diversas obras publicadas, centenas de obras excelentes em direito constitucional, é um grande professor, é uma grande honra contar com a sua participação, doutor Jorge. Passo a palavra. Muito obrigado, doutora Rita Nolasco, pela simpatia da sua apresentação, excessivamente generosa, e só posso realmente manifestar a minha enorme satisfação de estar junto aos amigos e colegas brasileiros. Aqui em Portugal, estou em Lisboa, são mais 4 horas, portanto já estamos perto do jantar. Já estou com fome para o jantar, mas ainda assim estarei em condições de vos deixar aqui as minhas reflexões. E gostaria também de dar-vos parabéns por esta iniciativa, também cumprimentar o Instituto de Defesa da Cidadania e Transparência e também na pessoa do professor Gustavo Nassif, que também nos deve estar a ouvir, também dar-lhe uma saudação lusa, porque ele também é luso, e dizer que é muito gosto que também colaboro, como neste momento presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, também a Universidade e a Faculdade de Direito têm todo o gosto, através da minha pessoa, também de se associar a este primeiro seminário internacional transdisciplinar. Também cumprimento, evidentemente, o seu diretor da Escola da Advocacia Geral da União. Tive a ocasião agora, uns minutos antes, também de assistir à intervenção, aliás, magnífica do professor José Levi Amaral Júnior, que recentemente foi designado Advogado-Geral da União, um cargo muito importante, e que tive a ocasião, aliás, de conhecer numa das nossas andanças lusófonas, julgo que em Cabo Verde, foi quando conheci pela primeira vez, quando estive pela primeira vez com o professor Levi Amaral Júnior, professor da USP, portanto, São Paulo, e portanto é com muito gosto também que o revejo agora, vejo que o tempo não passa por ele e agora neste elevado cargo de grande importância. Cumprimento também os colegas de painel, com certeza que o Sr. professor Álvaro Sousa Cruz pode sair quando entender, por razões óbvias. Também gostaria de cumprimentar a professora Isabel Nogueira Andrade e o professor Alexandre Sequeira Freire. Em relação aqui à minha fala desta tarde, nos minutos que me são reservados, queria ainda já registrar este dia, já agora, a 2 efemérides. Nós aqui hoje em Portugal é feriado nacional, porque comemoramos a implantação da República. Aconteceu no dia 5 de outubro de 1910. Portanto, Portugal hoje é a comemoração da República. Felizmente que no Brasil foi mais cedo, foi no dia 15 de novembro de 1889, ainda precederam Portugal na invasão. Nós foi só apenas em 1910. E também hoje é um dia muito importante para o Brasil, porque é o dia em que se comemora a Constituição Brasileira, que foi aprovada em 5 de outubro de 1988. Portanto, deixo também aqui a recordação destas 2 excelentes efemérides. Bom, em relação à minha intervenção, eu falarei um pouco em geral sobre as novas tendências do controle da constitucionalidade e depois no fim falarei um pouco como é que esse controlo está a ser equacionado agora em Portugal e perante as circunstâncias concretas da pandemia. Aliás, aproveitando aqui a deixa do meu antecessor, do professor que falou antes de mim, que também me interpelou e tentarei também dar-lhe algum vislumbre sobre o que se passa em Portugal, o professor Sousa Cruz. Mas é evidente que o controle da constitucionalidade é algo muito importante. Aliás, eu diria que não há Estado de Direito Democrático sem controle da constitucionalidade, porque se um Estado de Direito Democrático tem que ter uma ordem própria, uma ordem jurídica própria, e essa ordem jurídica deve ter como cume a sua Constituição, depois não se compreenderia que não houvesse mecanismos para proteger a própria Constituição. Evidentemente que o controlo da constitucionalidade, eu estou a referir em particular ao controlo judicial, não é o único instrumento para garantir e preservar a ordem constitucional, mas é de longe o mais importante, é o mais diuturno, é aquele que é o mais prático,
Mas evidentemente que a ordem constitucional tem outros mecanismos, as constituições têm outros mecanismos também para se fazerem afirmar, para se defenderem. Haverá outros mecanismos, certamente, garantias de natureza política, garantias de natureza temporária, mas de facto o controle, nós em Portugal dizemos mais a fiscalização, mas são dois substantivos sinónimos, mas o controle da constitucionalidade é realmente o mecanismo principal para proteger a Constituição. E já agora não é só o controlo, é depois as consequências desse controle, porque não é só dizer que a norma é inconstitucional, é preciso depois levar à prática as consequências disso, que é eliminar a norma, a lei ordinária, ou o decreto-lei, seja lá o que for, da ordem jurídica, para que, digamos, a Constituição seja reparada na violação de que foi vítima através da emissão de um ato que lhe é contrário, que é inconstitucional. Para além de outros aspectos que ainda possam estar associados, como são todos os mecanismos da chamada responsabilidade, seja ela criminal, seja ela disciplinar, seja civil, seja até natureza financeira, portanto, e até a responsabilidade política. Portanto, há vários tipos de responsabilidade. Tudo isto faz parte da teoria, do núcleo central da teoria da defesa da Constituição, que tem como, digamos, rainha, se isto fosse um xadrez, a peça principal do xadrez da proteção da Constituição é realmente a rainha, é a fiscalização da constitucionalidade. Haverá outras peças no xadrez que também defendem o rei, com certeza, o bispo também defende o rei, o cavalo também defende o rei, a torre também defende o rei, mas, de facto, a fiscalização da Constituição é aquele mecanismo que é mais dútil e mais amplo e mais eficaz nessa mesma defesa. Como é que a questão tem sido observada ao longo dos tempos? Aqui a fiscalização da Constituição, ou o controle da Constituição, também tem acompanhado a evolução do Estado de Direito. Desde o Estado de Direito liberal até ao Estado de Direito que nós hoje estamos a viver, enfim, um Estado de Direito pós-contemporâneo ou pós-moderno, enfim, como se queira chamar. E de facto, sabemos que há, em termos mais simplistas, três grandes modelos, ou pelo menos hoje, basicamente dois grandes modelos. O modelo americano é o mais antigo, que se fundamenta numa apreciação por parte de qualquer tribunal, enfim, o Poder Judicial tem sempre acesso à Constituição e depois podes aplicar a norma circunstancialmente em cada caso, portanto, não há um tribunal constitucional especializado só para as questões constitucionais, portanto, foi essa a origem do próprio sistema. Aliás, o sistema teve uma origem inopinada, porque nem sequer estava previsto na Constituição norte-americana, não existe lá nenhum mecanismo de fiscalização da Constituição, e foi através do célebre caso Marbury versus Madison, em 1803, que se inventou, entre aspas, o sistema da Judicial Review norte-americana, e que depois, a partir daí, se expandiria, aliás, para o Brasil, logo, precisamente com a primeira Constituição Republicana de 1891, e o Brasil realmente inauguraria na lusofonia esse sistema de fiscalização judicial da constitucionalidade. E depois temos, do outro lado, agora mais aqui para os lados da Europa, temos um sistema que tem sido designado por sistema austríaco, que é o sistema em que há um tribunal constitucional, que tem uma especialização precisamente no julgamento das questões que têm a ver com a defesa da Constituição. Porquê o sistema austríaco? Porque foi o produto do labor de um grande juiz-consulto, um grande professor, Hans Kelsen, que era austríaco, e que pela sua mão ele seria consagrado na primeira Constituição austríaca depois da Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro desfez-se, a Áustria ficou reduzida a um pequeno país, que é hoje, a Hungria também outro país, embora um pouco maior, mas os dois separados e muito diferentes daquilo que eram antes, que era um império que ocupava a zona dos Balcãs da Europa, mas portanto foi na primeira Constituição austríaca de 1920 que haveria primeiro o Tribunal Constitucional na Europa. E depois, a partir daí, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, várias constituições que estão em vigor adotariam também o sistema de haver um Tribunal Constitucional especializado nas questões de fiscalização da Constituição. No caso da Itália, com a Constituição de 1947, aliás, o professor Livio Amaral falou muito bem da Constituição italiana, vejo que conhece muito bem o assunto dos decreti-leggi, que é outro assunto, tem a ver com a legislação de necessidade. A Alemanha também, com o próprio Tribunal Constitucional, e depois mais tarde também o caso de Portugal, embora não na versão originária, o caso da Espanha, e depois agora nos países de leste que, entretanto, se tornaram democráticos, também muitos deles adotaram o modelo do Tribunal Constitucional.
Mas estes países têm um sistema diferente, normalmente, do modelo americano, que é o facto do Tribunal Constitucional apenas se concentrar nas questões da fiscalização, mas não ter uma ligação direta com os processos e, portanto, haver aqui uma separação de águas entre quem fiscaliza, quem controla a constitucionalidade é apenas o Tribunal Constitucional e os tribunais não fazem esse tipo de controle, não interferem na avaliação das questões de constitucionalidade. Ora, aqui, e não me leve a mal também de valorizar aqui a realidade do direito constitucional português, mas de facto aqui Portugal, com a nossa Constituição, sobretudo depois da primeira revisão constitucional, porque nós não tínhamos o Tribunal Constitucional em 76, a nossa Constituição é de 76, só passámos a ter a partir de 1982, embora instalado em 1983, mas Portugal tem um sistema original, eu diria misto, porque combina o melhor dos mundos, quer da fiscalização no modelo americano, quer na fiscalização do modelo austríaco, porque nós temos, por um lado, temos a possibilidade de ter juízes especializados nas questões constitucionais, porque temos um Tribunal Constitucional com 13 juízes, 10 eleitos pela Assembleia da República e 3 cooptados. Portanto, há um Tribunal Constitucional que tem essa capacidade e tem excelentes juristas que têm uma particular capacidade para fiscalizar a constitucionalidade, mas também é verdade que os outros tribunais, qualquer tribunal, aliás, até os tribunais arbitrais, podem também podem desaplicar normas que sejam inconstitucionais, se no caso concreto que lhes é apresentado, e devendo aplicar na parte do direito uma certa norma, se considerar que essa norma é inconstitucional, eles não devem aplicar. Aliás, ex officio, nem tem de ser a pedido do advogado ou de qualquer das partes ou do Ministério Público. Portanto, reparem, no caso português temos a combinação das duas coisas, porque o Tribunal Constitucional pode fiscalizar, sim senhor, mas não está sozinho. O Tribunal Constitucional está com todos os tribunais, qualquer tribunal, mesmo da primeira instância, pode sempre, como nós dizemos aqui, pode ter acesso à Constituição. Pode dizer que a solução jurídica que vai dar naquele caso concreto tem que ter uma solução distinta daquela que seria previsível, porque a norma que previsivelmente se aplicaria naquele caso, afinal, é uma norma que é inconstitucional. E, portanto, vai ter que aplicar uma norma que não seja inconstitucional, afastando aquela norma do caso concreto. Portanto, temos aqui um sistema português que, no fundo, acaba por ir buscar o melhor dos mundos. Claro que depois a realidade não é assim também tão paradisíaca, também não posso esconder, porque isto depois suscita-se problemas, suscita-se problemas de atrasos nos processos, porque muitas vezes os advogados, e com razão, eu também sou advogado e compreendo isso, tentam utilizar o Tribunal Constitucional como uma quarta instância de julgamento dos seus processos. Enfim, isso hoje já não é bem assim, porque tem havido algumas correções para evitar abusos no direito ao recurso para o Tribunal Constitucional, mas, portanto, é um modelo que, curiosamente, tem funcionado bastante bem, não obstante algumas correções que têm sido feitas. Portanto, fica este panorama, digamos, em relação ao modelo português. Claro que ainda poderia falar aqui de um terceiro modelo, porque o português é a combinação do modelo americano e do modelo austríaco, mas um terceiro modelo que não tem nada a ver com isto é o modelo francês, eu digo francês, porque na França, como sabem, por causa de uma outra concepção da separação dos poderes, aliás, que se vê muito no contencioso administrativo, no direito administrativo processual, no direito francês, no direito constitucional francês, durante muitos anos, a fiscalização, o controle da Constituição nunca foi atribuído aos tribunais. Aliás, continua a não ser, mas nós consideramos hoje o Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional francês, na verdade, como quase um tribunal constitucional, ou um para-tribunal constitucional. Porque na prática, embora não tenha o nome de tribunal e não tenha todas as características de um tribunal, mas na prática funciona como um Supremo Tribunal e tem essa dignidade e tem-se comportado como tal. Mas, portanto, aqui o sistema francês fica um bocadinho fora desta nossa análise. Agora, indo para a segunda parte da minha intervenção, quais são aqui as questões que se podem colocar, as questões difíceis, ou as questões atuais, ou os pontos fracos, digamos assim, deste sistema, quer o português, ou os sistemas, quer o americano, quer o austríaco, quer também o brasileiro, com certeza. Quais são aqui os pontos que têm suscitado dúvidas? Aliás, algumas delas já foram referidas pelo colega que me antecedeu. Há um problema que persiste, e o Brasil vive muito isso. Aliás, eu estava a ouvir o professor José Levi Amaral Júnior e lembrava-me disso. Há um problema muito complicado, que é o problema da fiscalização dos atos discricionários.
dos atos políticos e dos atos discricionários da administração. E porque as pessoas têm a ideia de que quando há atos discricionários não há nenhum controle de constitucionalidade. Isso não é verdade. Hoje, as novas tendências do direito administrativo têm vindo a reduzir o campo de decisão discricionária por força da aplicação dos princípios gerais do direito constitucional, desde logo o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade. Portanto, aquela ideia um pouco mítica, que é a ideia francesa, de que os atos políticos não seriam suscetíveis de fiscalização da Constituição. Aliás, a ideia que estava precisamente na base da origem do sistema americano e que foi contrariada, curiosamente, essa ideia mítica tem de desaparecer, porque, de facto, os atos políticos ou os atos do príncipe, ou os atos absolutamente discricionários, têm de ter sempre uma zona de controlo e de vinculação, e a Constituição também tem, pelo menos através dos seus valores, dos seus princípios, de insuflar a decisão no seu âmbito que seja tomada mesmo pelos atos de natureza política. Eu sei que os políticos não gostam disto, os políticos continuam a entender que há uma reserva da sua intervenção absoluta, da sua soberania absoluta, da sua soberania política absoluta, que deve ser intangível, mas não me parece que isso hoje possa ser aceite num Estado de direito democrático. Claro, isto não tem nada a ver com a fusão das competências do Estado. Eu não estou a dizer que agora os juízes passem a ser políticos, ou que os juízes passam a ocupar o lugar dos políticos. Isso não é bem assim. Mantemos a função política é uma coisa, a função legislativa é outra coisa, a função judicial é outra coisa, mas pode haver aqui uma maior intervenção do Poder Judiciário na fiscalização da constituição dos atos de natureza política. Depois há um segundo aspecto que eu também queria referir, que é um aspecto um pouco mais complicado. É que a própria decisão dos tribunais já não é a norma que eles aplicam, ou não é o critério ou o parâmetro que eles aplicam. Esse sabemos que não pode ser inconstitucional. Um tribunal aplica a lei A, mas não pode aplicar se a lei A for inconstitucional. O problema não é esse. O problema são as próprias decisões dos tribunais, que sejam elas próprias inconstitucionais. Já não é o parâmetro que eles aplicam, mas é a própria discricionalidade, digamos assim, judiciária, que também tem que ser objeto de uma fiscalização. Porque os tribunais também não estão imunes à Constituição. Os tribunais também estão vinculados à Constituição, como qualquer outro dos outros poderes. É evidente que quando um Tribunal Constitucional diz que uma lei é inconstitucional, ela está a fiscalizar qual poder? O poder legislativo. Não se está a fiscalizar a si próprio. Mas os próprios tribunais também têm que se fiscalizar a si próprios, porque os próprios tribunais podem aplicar uma lei que é constitucional, mas podem aplicá-la de uma forma inconstitucional. Então, e quem é que controla o próprio juiz? É o juiz superior no quê? Nos atos que ele possa praticar que também sejam inconstitucionais, mas a lei que eles aplicam não é inconstitucional. E, portanto, isto é uma matéria um pouco mais complicada, porque é evidente que a margem de discricionalidade dos juízes não é grande, porque os juízes, evidentemente, que aplicam a lei, mas como nós sabemos, hoje num direito móvel, num direito aberto, num direito indeterminado, em que há cláusulas gerais, em que há conceitos indeterminados, em que há lacunas por todo o lado, evidentemente que há uma margem muito maior de criação do direito que é atribuída ao juiz. Ora, é nessa margem de criação do direito que se pode colocar um problema sério de haver decisões autonomamente inconstitucionais do Poder Judicial e que isso nada tem que ver com a inconstitucionalidade do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Portanto, este é outro ponto também que é sensível. Depois, há outro aspecto, terceiro aspecto, e eu vou terminar com o quarto ainda, mas o terceiro aspecto é este. Quando um Tribunal Constitucional considera que uma norma é inconstitucional, portanto, declara a inconstitucionalidade, no modelo austríaco, a declaração erga omnes, portanto, com efeitos ex tunc, portanto, a norma vai ser retirada da ordem jurídica como se nunca tivesse nascido, digamos, é pôr o filme, andar para trás, faz-se conta que aquilo nunca aconteceu. Portanto, aliás, o Hans Kelsen tinha uma célebre expressão, dizia que não é bem verdade, mas dizia que o Tribunal Constitucional é um legislador negativo e, portanto, o Tribunal Constitucional, ao declarar inconstitucional, ele vai destruir, ou seja, o máximo possível, para trás também, para o passado, a norma e os efeitos que ela tenha produzido, embora não pode destruir completamente, porque os casos julgados, em princípio, não podem ser atingidos, mas, portanto, quando essa norma ou essa lei é considerada inconstitucional, subsiste um problema. É que gera-se um vazio na ordem jurídica. E, portanto, e às vezes as pessoas perguntam, não é melhor eu ter uma norma inconstitucional do que não ter norma nenhuma?
para acautelar os interesses de certa relação jurídica ou de certas situações da sociedade, porque a alternativa seria qual? O Tribunal Constitucional, ao mesmo tempo que declara inconstitucionalidade de uma lei, ele próprio criar uma normação provisória até que o Poder Legislativo faça uma nova ponderação e exerça de novo um Poder Legislativo que já não seja inconstitucional. Isto levanta aqui um problema muito sério, como imagino, olha, isso já foi dito, de separação dos poderes, porque então vamos aceitar que um Tribunal Constitucional possa, ainda que provisoriamente, produzir normas para preencher um vazio, uma omissão legislativa que é a consequência da declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral? Será isso possível? Isso tem sido possível, tem a ver também com a questão das decisões intermédias de inconstitucionalidade ou de manipulação dos efeitos de inconstitucionalidade, isso tem várias cambiantes. Isso, em princípio, não é de aceitar à luz de uma visão mais clara da separação dos poderes, mas eu aqui penso que às vezes é preferível que um Tribunal Constitucional produza uma legislação provisória dentro de um certo prazo para acautelar a defesa dos interesses e a confiança das relações jurídicas, do que não fazer nada e do que, por isso, simplesmente criar um vazio que vai prejudicar toda a gente e que vai gerar a maior das inseguranças jurídicas. É por isso que, realmente, as decisões podem ser manipuladas, pode haver uma redução dos efeitos de inconstitucionalidade, quer no tempo, quer no espaço, em alguns casos a título em termos pessoais, as pessoas a que elas se aplica, ou no próprio conteúdo da decisão, embora isso seja mais complicado, porque é estar, no fundo, a legislar, não negativamente, como dizia Anne Skelson, mas é estar a legislar positivamente ou afirmativamente. Mas isso em Portugal não é aceite, mas eu não me repugnaria que, mas com uma revisão constitucional, se pudesse dar ao Tribunal Constitucional também esses poderes. Assim como também dar ao Tribunal Constitucional, por exemplo, poderes de urgência na fiscalização da Constituição. Por exemplo, se há uma questão de inconstitucionalidade, o Tribunal Constitucional deveria provisoriamente poder suspender a lei até, com mais tempo, com mais calma, poder decidir sobre o assunto. Mas, provisoriamente, a lei não se aplicaria. Essa seria uma possibilidade também para, no fundo, acautelar uma maior capacidade de as coisas poderem ser feitas com mais estudo e com mais ponderação. Por último, ainda, a questão associada à fiscalização da Constituição, que tem sido muito referida, é a questão da responsabilidade civil. É que muitas vezes, quando o Poder Legislativo faz leis inconstitucionais, e mesmo que essas leis sejam afastadas, com uma declaração com força obrigatória geral, isso às vezes não resolve os problemas todos. Porque há casos julgados, há casos decididos em direito administrativo que já não podem ser, digamos, remexidos, e, portanto, há situações de facto que ficam no passado, e de direito que ficam no passado, e que não podem ser remediadas. E, portanto, as pessoas ficam prejudicadas por decisões de inconstitucionalidade ou por leis inconstitucionais, mas cuja declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, com efeito ex tunc, não veio resolver certos casos, certas pessoas. Aí entra um mecanismo, digamos, complementar da responsabilidade civil e, portanto, os cidadãos que foram prejudicados por uma lei inconstitucional, que tendo sido anulada ou declarada nula, conforme as teorias, a sua situação continua a ser um prejuízo, porque no fundo os efeitos não chegaram até essa pessoa tem direito a uma ação civil contra o Estado, para ser ressarcida dos danos que lhe foram causados por uma lei que, embora declarada inconstitucional, para ele não chegou aos efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade. Para terminar mesmo, em relação à questão de crise que nós estamos aqui a viver, eu apreciei muito a intervenção do colega que me antecedeu, do seu professor Álvaro, mas eu acho que a questão que vocês estão a colocar é uma questão realmente complicada e tem a ver precisamente com a descoberta de um direito constitucional de crise que aparece como a solução alternativa ao direito constitucional da normalidade. E o problema é que esse direito constitucional de crise não está previsto em lado nenhum, porque no vosso caso até nem sequer declararam o estado de sítio nem o estado de defesa. Em Portugal isso aconteceu numa primeira fase. Agora achamos que isso não é necessário. O que andamos a fazer é restringir direitos de circulação e direitos pessoais, obrigando as pessoas a usar as máscaras, ou o direito de circulação nos espaços fechados, e, portanto, através da técnica da restrição legislativa de direitos. Portanto, não estamos a invocar um estado de exceção constitucional, embora
se aplica um estado de crise de proteção civil que tem, aliás, uma constante duvidosa, para ser brando até. Mas, portanto, o problema é que o direito constitucional tem um outro lado oculto que aparece nestas circunstâncias, que é o princípio da necessidade constitucional. E, portanto, aliás, eu trabalhei muito esse tema, que foi a minha tese de doutoramento há 21 anos. E, portanto, o grande problema, o grande drama é, como há uma necessidade de adaptar a ordem constitucional às circunstâncias novas, fácticas, económicas e sociais que estamos a viver, e se essa Constituição não prevê esses mecanismos de crise, temos que invocar um princípio geral do direito constitucional para adaptar a ordem constitucional para acomodar o melhor enfrentar dessa crise. Não podemos dizer que não está previsto na Constituição, é tudo inconstitucional. Isso seria uma tragédia, porque seria, evidentemente, não ser sensível a uma realidade que se impõe pelos olhos dentro e que nos obriga a ter uma adaptação da ordem constitucional, mas essa ordem constitucional não está adaptada porque não está na letra da Constituição. Nem sequer a Constituição tem mecanismos de crise, porque tem poucos e porque tem medo. Essa foi a grande luta durante estes 200 anos, é a constitucionalização dos mecanismos de necessidade, porque houve sempre uma resistência do legislador constituinte a aceitar que possa derrogar os seus princípios fundamentais. Qual é o legislador constituinte que aceita que, por momentos, não haja separação dos poderes? Ninguém quer isso. Qual é o poder constituinte que aceita, por momentos, que não haja o exercício de todos os direitos fundamentais? Ninguém quer aceitar isso. Portanto, o legislador constituinte sempre olhou com desconfiança a adoção de mecanismos de crise constitucional, mas essa crise aparece. Aliás, isso em Portugal discutiu-se há uns anos, agora também menos, mas há uns anos, sobretudo com a crise económico-financeira. Nós tivemos na bancarrota, praticamente, pedimos um empréstimo de 78 mil milhões de euros em 2011, agora estamos a terminar essa fase, mas não havia um estado de necessidade económico-financeira previsto na Constituição. E, portanto, nem sequer não podíamos declarar o estado de sítio, porque o estado de sítio era para crises políticas, não era para crises económico-financeiras. Isso não estava na Constituição e muitos direitos foram na prática, atropelados. Houve salários que foram diminuídos, férias que foram retiradas, subsídios sociais que foram também retirados. Isso gerou também aqui uma discussão enorme do ponto de vista da ausência, digamos assim, antecipada e abstrata e genérica de mecanismos de crise para enfrentar, naquela altura, uma crise económico-financeira, e hoje continuamos com o problema de não haver um mecanismo devidamente adaptado para enfrentar uma crise que tem as características próprias, que é esta crise sanitária, acho que nos está a afligir. Portanto, são estas as minhas observações, as minhas considerações e renovar o grande gosto que é colaborar também convosco. Sabem que eu estou sempre disponível, não obstante os múltiplos afazeres de todos nós, e desejo os melhores sucessos para este primeiro seminário Portugal-Brasil, que só tem razão para estar juntos, porque realmente fazemos parte de uma família com história, com uma grande história, com luzes e sombras, mas o Brasil até, na verdade, deve a Dom João VI a antecipação da sua independência, porventura, e veja a ironia da história. Não foi a mãe de Dom João VI que mandou esquartejar o Tiradentes? Ora, foi o filho dessa rainha, Dona Maria II, que precisamente abriria as portas da independência do Brasil através do seu neto, Dom Pedro I do Brasil, que seria o primeiro rei e imperador do Brasil. Portanto, a história também tem as suas ironias e termino com esta ironia do Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, alferes, em Convidência Mineira, que foi particularmente humilhado com uma decisão da Dona Maria II, Dona Maria Pia, pouco pia nessa decisão, de esquartejar o seu corpo, tendo sido enforcado, e depois foi precisamente o filho dessa senhora, Dom João VI, e o seu neto, que seria o primeiro rei dando a independência ao Brasil. Muito obrigado e viva a República, já que em Portugal hoje nós comemoramos, eu sou republicano completo, com o devido respeito pelos monárquicos, mas acho que a monarquia não faz sentido nenhum. Acho que a República, que é o sistema, a forma de política de governo mais adequada. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Jorge Bacelar, brilhante exposição. Nós realmente temos grandes e profundos laços históricos. Muito bom poder estar participando academicamente desse seminário entre Brasil e Portugal. Muito obrigada pela sua exposição.
nós temos um sistema de fiscalização da constitucionalidade ou de controle da constitucionalidade no Brasil muito similar ao de Portugal. E realmente essas situações extraordinárias aí geradas pela pandemia geraram um contexto constitucional diferenciado, pelo qual nós todos estamos aí passando por essas medidas excepcionais, né? Com a possibilidade de condutas estatais aí restritivas de direitos, o denominado aí direito constitucional da crise. Então, muito oportuno escutá-lo, o senhor que tem tanta experiência e conhece tão profundamente aí o direito constitucional. Muito obrigada pela sua participação. Eu não fiz uma intervenção sobre o direito constitucional da crise, isso pode ficar para outra ocasião, mas posso... Não, mas mencionou, né, a adoção dessas medidas excepcionais que têm sido realizadas, né, pelos diversos países que têm enfrentado a pandemia. Eu gostaria agora de